a utilizá-la agora. Tenho ainda pouca experiência com ela, mas tem sido uma das coisas que eu acho que vai poder dar um reforço muito legal ao meu trabalho como homeopata, né? Basicamente, nos casos de câncer, casos de AIDS, casos de hipertensão, casos de enxaqueca, né? Casos em que você percebe que tem uma baixa de energia e que a caixa poderia ajudar a fazer circular a energia e a pessoa restaurar o equilíbrio dela. Tem um cara que estava na época com 35 anos, né? Esse caso já tem 6 anos que aconteceu. Ele veio me procurar, ele tinha exame HIV positivo e tinha desenvolvido um sarcoma. Ele se tratava aqui no fundão e tinha exames laboratoriais e lâmina, né, identificando o sarcoma, e uma sobrevida média de 6 meses dada pelo médico. Ele veio me procurar como homeopata e ele estava fazendo um tratamento conjunto com terapia haitiana, caixa de orgon, alimentação. Ele havia mudado radicalmente a alimentação dele e estava também fazendo acupuntura. Em 3 meses esse cara desapareceu o sarcoma dele, os exames laboratoriais dele ficaram equilibrados, ou seja, linfócitos, hemácias, tudo ficou legal. E ele começou a se sentir muito bem, a vida dele deu uma virada muito grande. Ele também era uma figura que tinha uma empatia muito grande com o candomblé e ele resolveu ir fundo nisso, né? E foi um resultado muito bonito. Ele está muito bem até hoje. E tem um dado pitoresco que eu gosto sempre de lembrar. Ele voltou ao médico do fundão para relatar essa experiência dele, né? Queria contar para o cara o que ele tinha feito e tinha melhorado. E o médico do fundão se recusou a acreditar no que ele estava dizendo. Inclusive pegou os exames laboratoriais que o próprio médico havia mostrado para ele e rasgou na frente dele, dizendo que se ele estava vivo, aqueles exames que ele tinha feito, aquela lâmina que ele tinha examinado, estavam erradas. Se aquilo ali fosse verdadeiro, ele teria que estar morto. Então foi uma experiência muito forte de perceber como é que é difícil, mesmo com resultados assim contundentes como esse, a gente mostrar e modificar a cabeça de algumas pessoas mais reacionárias, mais tradicionalistas dentro da medicina. Essa é uma discussão muito grande. Há muito tempo se discute qual seria a origem do câncer e cada dia só aparecem novas teorias, outras caem, né? Eu acho que o câncer, como AIDS, como algumas outras doenças que existem e que afligem a humanidade hoje, são doenças multifatoriais. São doenças que não têm uma causa única, mas sim um conjunto de causas, um conjunto de elementos que levam a pessoa a adoecer dessa determinada maneira. E aí entra a grande dificuldade. A medicina tradicional, ela tenta sempre descobrir causas únicas, um agente patogênico para aquela doença. E nessas doenças não existe um agente único. Então, vai se ficar discutindo eternamente até que as pessoas consigam descer dos seus pedestais e admitir que elas não têm respostas absolutas, que precisa realmente juntar um monte de coisa para poder compreender como é que se instalam essas doenças. O câncer é uma coisa que o Reich mesmo estudou muito câncer, né? E ele aponta que existem um monte de fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver um câncer. Agora, o que eu acho fundamental nessas doenças é que está envolvida a questão de qualidade de vida. E qualidade de vida é alguma coisa que ultrapassa os limites próprios da medicina. Atinge política, atinge sociologia, atinge um monte de outras coisas. Em relação a isso, uma vez eu estive conversando com o Gaiarsa, que é um terapeuta corporal de São Paulo, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava o seguinte: os governos não querem admitir que, do jeito que a vida está sendo vivida hoje, muita gente prefere morrer. Então, essas doenças, a AIDS, o câncer, essas doenças que parecem que cada vez pegam mais pessoas, são um reflexo exatamente dessa degradação da qualidade de vida,
da vida transformada em uma luta, e uma luta injusta, uma luta que quanto mais você batalha para conseguir sobreviver, parece que fica mais difícil você conseguir isso. Tem muita gente que desiste e muita gente que adoece nessa desistência. Eu acho que a resposta dessas doenças só vai chegar no momento que a gente conseguir ter uma visão mais abrangente, uma visão mais integrada de saúde, e aí poder compreender o que não é saúde também no meio dessa confusão de fatores. Eu tive contato com algumas pessoas, né, que também utilizaram caixa e, quer dizer, aí teve vários tipos de resultado, né? O tio de um amigo meu, que também estava com câncer, um câncer no intestino, ele fez só caixa de Orgon. O que ele relatou pra gente foi que, primeiro, as dores diminuíam muito quando ele usava caixa. Ele tinha uma sensação de bem-estar que há muito ele não tinha, né? Um parêntese nisso aí. Os tratamentos tradicionais para câncer, a quimioterapia, a radioterapia, provocam uma depressão imunológica e uma depressão de humor na pessoa, um mal-estar muito grande, que somadas ao risco de estar com uma doença dita fatal, torna a situação da vida da pessoa difícil de aturar, viu? Difícil de aguentar esse risco, mais o mal-estar que o próprio tratamento te provoca. E a caixa de Orgon, ao contrário, né, dava um bem-estar para ele. Ele não conseguiu fazer uma mudança de alimentação, nem uma mudança mais radical na vida dele, e essas melhoras foram temporárias. Ele veio a falecer desse câncer, mais ou menos depois de 2 meses de uso da caixa. Tenho alguns outros casos também de pessoas que tiveram sempre assim, os resultados, sempre as pessoas apontam o bem-estar que a caixa de Orgon produz, a sensação de pessoas, por exemplo, que já têm sensação de frio, né? Estão doentes, então tem aquela sensação de frio interno, de perda de vitalidade. Todas elas relatam um aquecimento, a sensação de que está mais vivo, que está pulsando melhor, né? E uma sensação de clareza nas ideias. Isso é muito interessante, né? No meio de situações em que as pessoas estavam se sentindo praticamente perdidas, né, desamparadas, a caixa de Orgon parece que clareia a mente das pessoas. Elas saem com mais clareza do que está acontecendo com elas e com mais coragem de lutar e de batalhar pela sua própria cura. Eu acho que tem um dado importante, que é o seguinte: eu acho que o papel do médico, ou o papel de quem acompanha qualquer pessoa, é procurar dar uma visão que seja coerente para a pessoa daquilo que está acontecendo para ela. Ajudar ela a, de alguma maneira, compreender e se apropriar do tratamento. Quando eu falo apropriar do tratamento, eu estou tentando falar de uma forma mais ampla, que seria se apropriar da própria vida, né? Se sentir responsável por aquilo que ela está fazendo e com capacidade de poder, então, modificar coisas na vida dela em busca da sua saúde. Quando as pessoas conseguem compreender isso, ou quando eu consigo ajudá-las nessa compreensão, eu vejo que as mudanças são muito significativas e, em geral, a pessoa consegue se recuperar. Quando essa visão não é conseguida, é muito difícil. Não é a caixa de Orgon que dê jeito. Normalmente, quando a gente sofre, está passando por qualquer perigo, a tendência da gente é se contrair, né? E já existe bioquimicamente, já foi comprovado que em situações de risco, principalmente risco de vida, o nosso organismo produz hormônios que produzem essa contração, preparando a gente para fugir ou para lutar. Mas muitas dessas doenças, elas, principalmente as doenças crônicas, essas que se instalam e ficam durante muito tempo junto com a pessoa, não há fuga possível, não há luta possível. A pessoa se sente impotente. Então essa contração orgânica, essa contração da energia do corpo da pessoa, está ligada muito à produção da dor, ou ao aumento da sensação de dor e à má distribuição de energia. A caixa de Orgon, o que ela provoca, ela é um acumulador de energia. A energia vital está presente no ar que a gente respira, no sol que a gente toma, está presente em tudo, né? O que o Reich fez foi criar um aparelho em que aquela energia fica concentrada ali dentro.
E quando a pessoa fica dentro da caixa, ela recebe então um banho de energia que ajuda a expandir essa energia outra vez, e aí a sensação de bem-estar, e nessa expansão a energia fluir pelo corpo. Então a diminuição de dor, essa clareza de ideias, a sensação de calor, de vitalidade, estão ligadas exatamente a essa energia que volta a fluir pelo corpo da pessoa. E quando ela sai, ela tem uma amostra do que ela pode, se ela fizer exercícios respiratórios, se ela tiver uma alimentação mais adequada, que são outras formas da gente se energizar bem, ela pode manter isso. De qualquer jeito, a caixa de Orgon, sendo usada diariamente, ela vai dar sempre para a pessoa, naquele período, um equilíbrio na energia e abrir para ela a clareza de que ela pode manter aquela saúde. Para isso, ela precisa mudar coisas na vida dela. É importante a gente pensar que, assim, quando alguém chega a desenvolver doenças tão graves, é porque está vivendo de uma maneira que não está de acordo com ela há muito tempo. Então, é difícil, essa mudança é uma mudança exigente mesmo, não é um processo simples, não. Mas ela precisa ser conscientizada e precisa ser apontado, né? E, quer dizer, se a pessoa consegue compreender o tamanho e a importância dessa mudança, acho que tudo fica bem mais fácil. Talvez seja cedo para afirmar que a ciência está se aproximando da espiritualidade. Se isto estiver de fato acontecendo, acredito que será bom para todos nós. Muitas das informações aqui levantadas podem ser aprofundadas pela leitura de livros como Biopatia do Câncer, de Wilhelm Reich, Orgônio, Reich e Eros, de Eduard Mann, e Energia Orgônica, de Luiz Moura. Quaisquer apoios e informações que facilitem as nossas pesquisas serão bem-vindos.